O Jornal Nacional teve acesso a um documento enviado pelo Ministério da Saúde ao Tribunal de Contas da União. O TCU tinha cobrado explicações do Ministério sobre o uso de cloroquina para tratar pacientes de Covid, um remédio que não tem eficácia e oferece riscos de efeitos colaterais graves. Na resposta ao questionamento, o Ministério da Saúde faz afirmações que contrariam diversas manifestações públicas anteriores do ministro Eduardo Pazuello. O ministro Benjamin Zinler, do TCU, apontou ilegalidades na utilização de recursos do SUS no fornecimento e compra de cloroquina, num despacho do dia 22 de janeiro. O remédio não foi autorizado pela Anvisa nem por nenhuma autoridade sanitária estrangeira no combate à Covid. Uma auditoria da Secretaria de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas identificou a ilegalidade. O TCU enxergou também uma contradição nas posições do Ministério da Saúde e nas falas do ministro Eduardo Pazuello. De acordo com o tribunal, existem documentos do Ministério orientando o uso da medicação, mas o ministro, desde o dia 18 de janeiro, passou a dizer que não orienta o tratamento precoce, e sim o atendimento precoce. Nesse dia, Eduardo Pazuello disse que jamais indicou qualquer medicamento para tratar a Covid. Eu nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. O TCU pediu um posicionamento oficial do Ministério. Na resposta obtida pelo Jornal Nacional, o Ministério da Saúde afirma que recomenda a busca pelo atendimento precoce, mas não vai retirar do ar ou modificar, por enquanto, a nota técnica que orienta o uso dos medicamentos para pacientes com Covid. A nota, publicada originalmente em maio do ano passado, recomenda o uso de cloroquina associada à azitromicina para pacientes em todos os estágios da doença. Na resposta enviada ao TCU, o Ministério coloca em letras maiúsculas a frase: falta de comprovação científica definitiva não significa falta de eficácia. Os principais órgãos de saúde e de vigilância sanitária do mundo, incluindo a Anvisa, já reconhecem a ineficácia da cloroquina para o tratamento da Covid. O Ministério ainda respondeu que coube a ele informar algumas possibilidades de esquemas terapêuticos e orientar doses seguras, mas que as informações não têm caráter de obrigatoriedade nem de protocolo clínico e que não enxerga qualquer inconsistência nas posições adotadas. No documento, além de orientar, o Ministério prescreve doses precisas e combinações de medicamentos para serem administrados desde os primeiros dias da doença. A médica Margarete Dalcomo criticou as orientações do Ministério para sugerir remédios sem comprovação para a doença. Toda recomendação a ser feita por órgãos públicos ou privados, mas que sejam recomendados para uso de pessoas, tem que ser baseado nas melhores práticas e, portanto, na melhor fundamentação científica, sim. Em maio do ano passado, o ministro Eduardo Pazuello assinou um documento técnico recomendando a cloroquina. E em setembro, na posse do ministro como titular da saúde, o presidente exibiu uma caixa do remédio e fez propaganda dele. Nesse prédio aqui, aproximadamente 200 pessoas foram acometidas do vírus. Não tive informação de nenhuma que foi sequer hospitalizada, porque em grande parte tomaram, não o remédio do Bolsonaro, mas o remédio que tinham. O tratamento precoce salva vidas. Com o fortalecimento desta conduta, presidente Bolsonaro, já alcançamos mais de 3.600.000 pessoas recuperadas. Em outubro, um estudo liderado pela OMS confirmou a ineficácia da cloroquina. Mas no mesmo mês, quando o ministro Pazuello se recuperava da Covid, ele e o presidente insistiam. Se algum médico não quiser receitar hidroxicloroquina, o que ele faz? O médico chama outro médico, e se o paciente quiser tomar, assina lá o compromisso e o médico receita. Bem, o recado mais importante, o pessoal aí que tem comorbidade, mais idoso, se cuida, tudo bem, mas se for acometido, rapidamente. Procura o médico rapidamente, tá o coquetel Pazuello aqui, tá ok, pessoal? No dia 14 do mês passado, Pazuello e Bolsonaro afirmaram em uma transmissão ao vivo pela internet: o tratamento precoce é preconizado pelos conselhos federais, conselhos regionais, orientado pelo Ministério da Saúde, se mostrou eficaz em todas as cidades e estados do Brasil. É a mesma coisa o tratamento precoce da Covid com hidroxicloroquina,
com ivermectina, mais azitromicina, mais vitamina D. Você entrou com toda essa estrutura. Com o tratamento precoce em Manaus agora, entrou? Já está funcionando com a nova gestão. Nós pedimos que o conselheiro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Sterling, analisasse as respostas do Ministério ao TCU. Na realidade, o Ministério está se contradizendo, porque ele veio preconizando ao longo de todos esses meses tratamento precoces com drogas ineficazes, né? E drogas que hoje não encontram qualquer respaldo, seja das sociedades científicas nacionais ou internacionais. Portanto, é um documento que contradiz o que é evidente que foi dito. Acho que um gasto enorme de energia, de tempo, uma perda de tempo, eventualmente, inclusive, de dinheiro que poderia ter sido melhor investido no sentido de ajudar os ensaios de vacina, ajudar os investimentos para que nós tivéssemos uma vacina brasileira, né, exatamente como os outros países do bloco dos BRICS tiveram. Então, eu acho que foi um equívoco, sem dúvida nenhuma. No mesmo despacho, o ministro do TCU, Benjamin Ziller, pediu que o Ministério da Saúde detalhasse o funcionamento do aplicativo Tratikov, lançado em janeiro como uma ferramenta para auxiliar os médicos no tratamento da Covid. O aplicativo induzia ao uso de cloroquina, azitromicina e ivermectina. O Ministério respondeu que a plataforma deveria ser utilizada somente por médicos, mas admite que houve falha em não informar que as medicações sugeridas seriam apenas parte de opções para o médico. O aplicativo está fora do ar desde 21 de janeiro. O ministro Eduardo Pazuello afirmou ontem no Senado que o servidor responsável pelo aplicativo foi afastado. O aplicativo tem como objetivo facilitar a adoção de uma determinada conduta. Além do aplicativo, que foi lançado em Manaus, né, vários colegas que são defensores desse tipo de tratamento foram para lá orientar os médicos locais, e vários desses médicos, na realidade, vários deles foram, inclusive, constrangidos a prescrever esses medicamentos. Essa semana, o TCU fez uma outra cobrança para mais esclarecimentos ao Ministério da Saúde e também ao Comando do Exército sobre a produção e distribuição de cloroquina. O ministro Benjamin Ziller quer informações sobre a doação feita pelos Estados Unidos de 3 milhões de comprimidos de cloroquina, os critérios de distribuição para secretarias estaduais e municipais e detalhes dos processos de dispensa de licitação para a compra de insumo para a produção de cloroquina no laboratório do Exército. O Ministério da Saúde e o Comando do Exército têm 15 dias para responder ao tribunal. O Ministério da Saúde não quis comentar o documento entregue ao Tribunal de Contas da União e nos enviou a mesma nota de ontem, em que afirma que aumentou a distribuição de cloroquina para atender à demanda dos estados.